Olá, tudo bem? Aqui é a Dani do Brazilianing. Bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Essa é a gravação do episódio número 82. Olha que legal, a gente já está no episódio de número 82. Muito feliz que você está aqui comigo. Esse episódio está sendo gravado para o podcast e também para o YouTube do Brazilianing. Então, pessoal do podcast, se você ainda não acompanha o canal do YouTube, if you don't follow me on my YouTube channel, please do that. Então, se inscreve lá no meu canal do YouTube, o link está na descrição e o pessoal aqui do YouTube vai também acompanhar o podcast. Todos os links vão estar na descrição. Combinado? Bom, o título desse episódio, você já sabe, que é Garota de Ipanema. Garota de Ipanema é uma música brasileira maravilhosa, uma música muito tradicional, muito clássica do Brasil. Muita gente começa a aprender português por causa das músicas, é verdade. Então, se você gosta de música do Brasil, se você já conhece algumas, se você não conhece, bom, esse episódio vai ser ótimo para você, vai te ajudar em todos esses casos, tá bom? Então, Garota de Ipanema, eu estou com a transcrição aqui da música e também a transcrição desse episódio. Então, todos os episódios do Brazilianing têm a transcrição para você fazer o download, para você praticar o seu português, para você ler. Então, aqui embaixo na descrição, você encontra o link para a transcrição, tá? Brazilianing.com/podcast, brazilianing.com/podcast. Então, você acessa esse link, coloca o seu e-mail e você vai ter a transcrição em PDF completa para você baixar, ou seja, para você fazer o download e poder estudar e aprender. Tem muita coisa legal para você aprender com essa música Garota de Ipanema, tá bom? Essa música ela é do Tom Jobim e também do Vinícius de Moraes, tá? O ritmo dela é um ritmo de bossa nova. Então vamos lá. Não esquece de baixar a transcrição e no final do episódio tem uma surpresa para vocês. Uma surpresa relacionada a essa música. Eu escolhi essa música essa semana para esse episódio, porque essa música tem uma relação com uma cidade específica. No final você vai descobrir, tá bom? Então vamos lá. Garota de Ipanema. Então a música não está presente nesse episódio, claro, por questões de direitos autorais. Então eu não tenho autorização para colocar a música nesse episódio, mas eu vou ler a transcrição, a letra dessa música e a gente vai estudar. Claro, se você quer ouvir a música, você pode procurar depois Tom Jobim, Garota de Ipanema no Google e você vai encontrar, tá bom? Então vamos lá, a música fala o seguinte: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar. Essa música ela tem uma melodia, parece que você está na praia. Tem uma melodia de vai e vem, parece uma onda, né? Então é uma música muito legal, beleza? Continuando. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. E aí continua. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e que também passa sozinha. E aí o refrão, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. E aí repete novamente essa parte, esse refrão. Bom, a música é curta, é uma música rápida e eu vou explicar alguns pontos específicos, tá bom? Eu não vou fazer a tradução da música, você pode traduzir, você encontra no Google a tradução, então o meu objetivo aqui não é fazer a tradução para você. Meu objetivo é explicar alguns pontos importantes sobre o Brasil e sobre o português com base nessa música. Então,
com essa música a gente vai aprender muitas coisas sobre português e sobre o Brasil, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, na primeira parte da letra, você tem a sua transcrição, faz o download aqui embaixo no link e aí você pode acompanhar. Na primeira parte fala o seguinte: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cheia de graça. Essa palavra graça é uma palavra bem específica do português que tem muitos sentidos, tá? Muitos sentidos. Então, às vezes, a gente não entende essa palavra por causa do contexto, tá? Então, tem alguns exemplos para você entender quais os sentidos que essa palavra pode ter, tá bom? E aí também qual o sentido dessa música específica. Então, a palavra graça, ela tem, primeiro, o sentido de agradecer. Agradecer. Por exemplo, quando você fala graças a Deus, você agradece, né? Thanks God, graças a Deus. Então, esse é o primeiro sentido. O segundo sentido, não é esse o sentido da música. O segundo sentido tem o sentido de vergonha, vergonha. Então, um sentimento de vergonha. Por exemplo, eu fico sem graça quando eu faço vídeos. Eu fico sem graça quando eu faço vídeos, ou seja, eu fico com vergonha. Então, quando você fala sem graça, é porque você não tem a coragem, né? Você está com vergonha. Esse é um sentido possível, mas não é o sentido da música ainda. Um outro sentido para a palavra graça é quando eu falo gratuito, uma coisa que você não paga. Por exemplo, essa aula aqui, esse episódio, esse vídeo, você está aprendendo português. Esse conteúdo é de graça. Esse conteúdo a gente fala que é de graça, ou seja, é grátis, gratuito. Você não paga. Então, um sentido da palavra graça é também o sentido de dinheiro, ok? Bom, tem também um sentido que é muito específico para expressões, que é quando a gente faz uma provocação. Quando eu faço uma provocação. Nesse caso, eu falo que você está fazendo graça. Tem um sentido de provocação, de ser irônico e também ser engraçado. Quando você tenta ser engraçado, faz uma provocação para ser engraçado. Por exemplo, meu pai sempre faz graça nas reuniões de família. Meu pai sempre faz graça nas reuniões de família. Se você quer os exemplos que eu estou falando nesse episódio, todo o resumo completo tá no PDF, tá? Então faz o download aqui embaixo, beleza? Tudo bem. Continuando com o nosso episódio, o sentido da música não é o sentido de agradecer, não é o sentido de vergonha, não é o sentido de grátis, não é o sentido de fazer provocações, e sim o último sentido dessa palavra, que é o sentido de algo gracioso, uma coisa encantadora, uma coisa graciosa. Então, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, nessa música, o Tom Jobim, né, o Vinícius de Moraes, os autores dessa música, eles estão demonstrando que essa menina de Ipanema, essa garota, né, ela é uma coisa muito linda, ela é uma menina muito linda. Então, que coisa mais linda, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Então, ele está falando com esse sentido. E aí, na terceira verso da música, na terceira linha da música, fala o seguinte: ela, a menina que vem que passa, num doce balanço a caminho do mar. Essa palavra, num doce balanço, também é uma palavra que a gente pode aprender nessa música, que significa a contração da preposição em com a palavra Então, geralmente, a gente fala dessa forma. Então, quando os brasileiros falam, quando os nativos falam, a gente fala mais rápido. Então, esse tipo de palavra a gente faz contrações, preposições a gente sempre contrai, tá bom? Então, por exemplo, você pode falar, eu trabalho em um restaurante, ou, como os nativos falam, eu trabalho num restaurante. Eu trabalho num restaurante. Uma forma mais rápida de você falar isso, tá bom? Pode ter também a contração com o feminino. Então, por exemplo, eu trabalho em uma escola. Eu trabalho numa escola. Eu trabalho numa escola. É bem mais rápido falar assim
e os nativos preferem, tá bom? Então, é bem legal esse tipo de palavra que a gente pode aprender na música Garota de Ipanema. Bom, uma outra coisa que a gente pode aprender nessa música é quando ele fala o seguinte, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, quando a gente fala mais que, é o sentido de more than em inglês, né? Então, você pode falar, por exemplo, falar português é mais difícil que ler em português. Algumas pessoas falam, falar português é mais difícil do que ler português. Então, você pode usar as duas formas. Você pode usar mais difícil que ou mais difícil do que. Se você quer ver exemplos, baixa o PDF para você acompanhar esses exemplos, tá bom? Estão todos escritos aqui para você. Então, você pode falar, ela é a coisa mais linda que eu já vi. Ela é a menina mais linda que eu já vi, tá? Então, mais que é quando você faz essa comparação entre duas coisas, tá bom? Mais difícil que, mais bonita que, mais fácil que, tá bom? Então, esse tipo de forma em português você pode praticar, você pode aprender e usar, tá bom? É uma forma simples e também muito útil para usar em português. Mais uma coisa que a gente aprende dessa música. Bom, a última coisa que eu separei para a gente estudar da música Garota de Ipanema é a hipótese. Aparece nessa música uma hipótese. Hipóteses, no português, a gente usa o tempo subjuntivo, tá? Subjuntivo são os tempos verbais das hipóteses, né? O modo subjuntivo a gente usa para falar de hipóteses. Eu sei, é muito gramatical isso, é um pouco chato, mas na prática você vai descobrir, você vai perceber que os nativos usam muito o tempo subjuntivo. A gente sempre fala de hipóteses, de possibilidades. Então, por exemplo, na música, ele fala o seguinte: se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. Então, se ela soubesse. Essa forma do verbo saber, se ela soubesse, é uma hipótese, né? If she knew, né? Se ela soubesse, ela não sabe disso, mas se ela soubesse. Então, é uma forma de hipótese, claro, é um tempo verbal um pouco mais avançado, é uma coisa que é um pouco mais avançada em português, mas se você tem o português intermediário B2, você pode começar a estudar os tempos verbais do subjuntivo, que é muito útil para você falar com os nativos, tá bom? A gente usa bastante esse tipo de verbo. Então, eu coloquei um outro exemplo para você. Se eu soubesse dançar, eu daria aulas de dança, né? Então, quando eu falo se eu soubesse, quando eu uso esse tempo subjuntivo, eu posso continuar a frase com o tempo condicional. Condicional a gente chama de condicional, mas é o tempo futuro do pretérito, né? Enfim, é um tempo verbal específico, mas você pode usar junto com esse tempo subjuntivo para fazer uma condição. Se eu soubesse nadar, eu nadaria no mar, por exemplo. Se eu soubesse dançar, eu daria aulas de dança, tá bom? Se eu pudesse voar, eu voaria para outro país. Então, esse tipo de hipótese a gente faz usando o tempo subjuntivo em português. Combinado? Bom, claro que tem muitas outras coisas que você pode aprender dessa música. Inclusive, tem um bônus que eu vou falar aqui, que é quando ele fala: se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça. Então, essa palavra inteirinho, né? O mundo inteiro. Por que a gente fala inteirinho? Porque no Brasil a gente fala muito diminutivo, tá? Diminutivo. Então, por exemplo, você não fala eu vou no bar. Você fala eu vou no barzinho. Eu vou no barzinho. Você não fala,
Por exemplo, eu vou fazer umas coisas. Você fala, eu vou fazer umas coisinhas, né? Então eu não vou tomar um café, eu vou tomar um cafezinho. Então em português a gente usa muito, no português do Brasil, a gente usa muito o diminutivo, né? Então também aparece nessa música, é uma coisa bem cultural. E dentro da música, isso faz uma rima muito interessante, faz um ritmo musical muito interessante, tá? Então, também vai estar aqui no seu PDF, faz o download aqui embaixo para você acessar. E lembra que, se você quer aprender português dentro de contextos, se você gosta de aprender português, se você gosta de música, cultura do Brasil, por exemplo, a palavra graça que aparece nessa música tem vários sentidos, então você precisa aprender dentro dos contextos, estudar esses sentidos em contextos. Se você quer a minha ajuda para fazer isso, vou deixar um link aqui embaixo, tá? Com todos os meus cursos. Eu tenho um curso para alunos beginners, I have a beginner program. Tem um curso, Portuguese First Step. Tem um curso para alunos intermediários e avançados que querem praticar a conversação, Speaking Brazilian Way. E eu tenho um programa especial para gírias e expressões, que é o Brazilian Conversation. Então, você pode clicar aqui no link e escolher o melhor tipo de programa para você. Dani, eu sou básico, eu sou intermediário, eu sou avançado, então você pode clicar aqui embaixo. Quero aprender expressão, quero aprender gírias do Brasil, dominar melhor e entender os nativos quando eles falam com expressões. Então, você tem todos os meus programas aqui embaixo, vou deixar o link, tá bom? Para você poder acessar. E eu falei que no final desse episódio teria uma surpresa. Uma surpresa. Qual é essa surpresa? Bom, a surpresa é que eu escolhi essa música, Garota de Ipanema. Ipanema é uma cidade, na verdade é um bairro, desculpa, é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. E amanhã, nesse fim de semana, amanhã, eu vou embarcar para o Rio de Janeiro. É isso mesmo, eu vou viajar para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso. Vai ser a primeira vez que eu visito o Rio de Janeiro. Sim, o Brasil é muito grande e nem todos os brasileiros conhecem o Rio de Janeiro, mas eu vou visitar pela primeira vez a cidade do Rio. Se você quer saber mais sobre o Rio de Janeiro, eu convido você a visitar o meu Instagram, tá bom? Então, visit my Instagram e no meu perfil do Instagram eu vou postar os stories, posts, fotos falando sobre o Rio de Janeiro. Então, amanhã eu vou para o Rio, então, se você quer ver como é o Rio de Janeiro, se você quer ver as minhas impressões sobre esse lugar tão maravilhoso que tem aqui no Brasil, me segue lá no Instagram, vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição para você poder me seguir. So follow my channel there. E aí você vai poder acompanhar essa viagem, tá bom? Então, se você gostou desse episódio e está no YouTube, não esquece de se inscrever e clicar no botão dizendo que você gostou. E se você está no podcast também, assina o podcast, recomenda esse podcast para você aprender português do Brasil, tá bom? Para outras pessoas aprenderem também. Então, é isso. Muito obrigada por hoje e eu espero te ver na próxima. Tchau, tchau!